Olá, você que nos acompanha pelas plataformas digitais ou pela rádio Paulo Freire, AM 820 kHz. Este é um episódio da série Comida Boa e no Prato, produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Alice e comigo na bancada está Gabriel Sena. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigada por me auxiliar a conduzir essa entrevista. Um prazer estar aqui com você, Alice, e com todos os nossos ouvintes. E nesta série, vamos conversar com você sobre o acesso a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para atender às nossas necessidades. É isso que os especialistas chamam de segurança alimentar e nutricional. Só existe segurança alimentar quando a pessoa pode se alimentar de forma regular e permanente, sem afetar a manutenção das demais necessidades básicas. Não é o que acontece com quem está em situação de rua, um dos segmentos sociais mais atingidos pela fome no momento em que vivemos no país. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre fevereiro e março de 2019, o número de pessoas morando na rua no Brasil já ultrapassava 221 mil. Para conversar sobre a insegurança alimentar e os desafios de fornecer alimentos a quem precisa, nós convidamos João Gabriel, diretor do Grupo Ampare, uma organização não governamental que presta assistência social a quem vive nas ruas. Obrigada, João, por estar com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite aí. Muito obrigado de coração. João Gabriel, você que lida diariamente com pessoas em situação de rua, como é que elas estão se alimentando? Essa gente vive em um cenário de insegurança alimentar? Sem dúvidas, assim, a rotina que eu tenho com as pessoas em situação de rua daqui do Recife é muito pesado, principalmente em relação à alimentação e violência. A alimentação deles é basicamente do que eles conseguem em relação às ONGs, às comunidades que passam para ajudar. E muitas vezes tem refeições que eles não conseguem fazer justamente porque não tem esse apoio naquele horário. Como este fenômeno vem se manifestando em Pernambuco? Como a fome ela é vivida aqui? Então, eu trabalho com as pessoas em situação de rua há uns 5 aninhos já. Eu comecei muito novo, eu tenho 20 anos só, mas eu já consegui abranger assim, a região metropolitana toda e algumas partes do sertão também. E eu percebo que, principalmente Pernambuco, por ser uma parte do Nordeste, querendo ou não, uma das mais ricas, mas aqui em Boa Viagem, em Recife também, o apoio é melhor. Mas quando se parte para alguns interiores, para regiões mais afastadas do centro urbano, realmente se torna muito mais difícil, principalmente com a alimentação. Se torna mais pobre em vitaminas e etc. Sabemos que há muitos grupos na sociedade civil, como a ONG Ampare, que se mobilizam para ajudar quem vive nas ruas a comer. Mas para combater a fome é preciso também de políticas públicas. Cerca de 41% da população brasileira, ou 84,9 milhões de pessoas, convivem com fome ou algum grau de insegurança alimentar. Os números são da Pesquisa de Orçamentos Familiares, POF, mais recente, divulgada pelo IBGE. E eles compreendem o período entre 2017 e 2018. De lá para cá, o cenário geral foi de piora deste quadro com a chegada da crise sanitária. Como você avalia as ações do governo federal para garantir segurança alimentar às pessoas em situação de rua? Em relação ao governo federal, realmente se torna muito difícil, né? A situação que o brasileiro se encontra, principalmente com os mais marginalizados, se torna muito difícil. A mulher preta, o desempregado, o homem preto, então a maioria das pessoas em situação de rua estão nessa situação. Eu acompanho de perto o governo estadual e a da cidade do Recife e vejo que de perto, como eu consigo acompanhar realmente, eu vejo que falta muita coisa. O governo federal realmente destina alguma grana para eles realmente para a parte estadual e o estado destina para as cidades, mas realmente não é o suficiente.
porque não adianta apenas dinheiro, né? Tem tudo por trás, tem muito além disso. Por exemplo, o que eu vejo muito na cidade do Recife é a comunidade LGBTQI+. Então, eles têm um processo por trás disso, uma violência que muitas vezes eles estão lá na rua por ser eles, que os pais mandaram eles ir embora. Então, é uma situação que vai muito além. É uma situação psicológica, é uma situação que vai muito, muito mais a fundo. Não é só em relação à comida no prato, é muito mais que isso, sabe? Realmente a comida é muito importante como direito básico. Eu sou estudante de direito e realmente eu vejo que é um direito básico para todo mundo. Isso é necessidade. Se não comer, vai morrer. Se não comer, vai adoecer. E enxergar que muitas pessoas não têm nem o básico é revoltante. E isso é uma das coisas que me faz querer ajudar ainda mais, sabe? Ver que pessoas que realmente precisam estão na rua por serem elas, por nada. Acho que é isso, assim. Perfeito. E no tocante ainda ao governo federal e políticas públicas, em abril de 2020 foi liberado o auxílio emergencial para mães solo e pessoas desempregadas. Contudo, esse valor não chegou para todos. É necessário possuir um aplicativo do Caixa Tem, uma conta, para ter acesso ao subsídio. Quais ferramentas o governo disponibilizou para que moradores em situação de rua, que muitas vezes nem têm um celular, tivessem acesso ao auxílio emergencial? Rapaz, pelo que eu percebi, assim, eu acompanhei durante toda a pandemia, tive esse apoio, não só o auxílio emergencial, mas também a vacinação, né? Foi uma luta muito difícil que a gente teve que encarar, porque muitas pessoas que estão em situação de rua não possuem nem documentação. Então, a gente, para correr atrás de documentação, correr atrás de tudo isso, para depois a gente entrar nesse processo que ainda se tornava mais burocrático ainda. Em relação à parte do auxílio emergencial, eu acompanhei em torno de 200 pessoas, eu acompanho em torno de 200 pessoas semanalmente, de estar lá toda semana. E em relação ao auxílio emergencial, eu acho que nem 15%, nem 10% recebeu, assim. Muita gente recebia Bolsa Família e alguns programas que o governo disponibiliza, mas realmente em relação ao auxílio emergencial, que pegou muita gente de surpresa, principalmente as pessoas em situação de rua que não têm informação nenhuma, não tinham base nenhuma para conseguir esse auxílio que tinham todo o direito. Para além do momento pandêmico, existem ações efetivas do governo no combate à fome e à insegurança alimentar da população em situação de rua? Se sim, quais são essas ações? Então, eu acompanho de perto, como eu falei, as ações do governo do estado e do governo de Recife. Realmente existem pontos de apoio, que são os centros POP aqui em Recife, que disponibilizam muitas coisas. Eles conseguem ter um local para dormir, um local para tomar banho. Eles faziam, na vacinação, eles fazem, na verdade, todo esse apoio do pessoal, só que existe um ponto muito grande, né? Eu acredito que não existam tantas em torno de... Eu não tenho exatidão em relação ao número de centros POP em Recife, mas, por exemplo, uma pessoa que está alojada em Candeias, como é que ela vai chegar no centro POP? Muitas vezes eles nem sabem disso, sabe? Então, existe apoio, existe alimentação, existe moradia, eles conseguem, mas falta muita informação. Falta realmente todo o aparato por trás, porque não é simplesmente, eu queria muito que fosse assim, vou te tirar da rua, vem cá, vou te colocar no abrigo, vou te colocar no centro de reabilitação, mas é muito além disso. A gente que trabalha com pessoas em situação de rua, a gente coloca uma margem de rua dentro daquela pessoa, o quanto de rua tem naquela pessoa, sabe? E principalmente em Boa Viagem, existem pessoas que estão na rua há 15 e 20 anos. Imagina para ele, por exemplo, chegar, vou te colocar no abrigo agora.
vou te colocar, vou te arrumar um emprego, por exemplo. Não é só isso, sabe? Tem que ter muito mais que isso. Então, existe apoio, existe, mas eu acredito que não esteja sendo feito da forma correta. Voltando para essa questão do auxílio, de acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 39,4 milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial neste ano. Antes eram quase 68 milhões de pessoas. Nesse cenário da pandemia, os moradores em situação de rua recebem alguma ajuda financeira voltada exclusivamente para eles ou não? Acredito que não. Tenho quase certeza que não. Como eu disse, eu acompanhei eles em relação a um destino exatamente por ser pessoa em situação de rua, eu acho que não existe. Tenho quase certeza que não. Existe para mulheres com filho, Bolsa Família, existe tudo aquilo que para a sociedade como um todo. E também abrangiam eles. Mas por ser pessoa em situação de rua, não. Porque eu acredito também que isso abre muita margem para erro, né? Abre a lacuna para como é que eu vou provar isso. Tem que passar um cara fiscalizando ou alguma coisa assim. Então, acredito que não. Certo. Como a gente já falou, a mobilização da sociedade civil vem sendo fundamental para garantir o alimento de quem vive nas ruas. A ONG Ampare é uma das entidades que vem enfrentando esse desafio. Você pode falar um pouco do modo como a ONG vem atuando nesse tempo? Então, vou falar de forma bem rápida, assim, porque é muito longa a nossa história, a gente passou por muita coisa já. A gente surgiu em 2017, eu estava no meu segundo ano com Natália Gomes, que é a presidente comigo, e a gente, numa troca de ideia, surgiu a ideia de a gente ajudar as pessoas em situação de rua. E eu, com meus 17 anos, juntei um grupo de amigos e me aventurei a sair no meio da rua, fiz as comidas de tarde, fruta, salada de fruta, pão, sopa, e saímos nas ruas distribuindo, e até que a gente se apaixonou por isso. É uma causa realmente que eu vivo, e desde lá a gente fez ações em orfanatos, asilos, a gente foi no sertão entregar cesta básica, a gente fez muita coisa, e hoje a gente está focando principalmente em pessoas em situação de rua daqui de Recife, porque a gente precisava realmente ter um foco. E a gente faz rondas semanais, todas as quintas, e em relação à ajuda, como é que vem sendo, realmente é uma coisa que eu agradeço muito, porque sem a ajuda da sociedade a gente não conseguiria nem a pau. Porque a gente depende de todo mundo, né? A gente precisa sair no meio da rua, muitas vezes a gente pediu dinheiro em sinal para ajudar, a gente acordava, sei lá, 7 horas da manhã, ficava no sol quente até 1 da tarde, não que seja muita coisa, isso não é nada, sabe? Isso é nada para o que a gente realmente recebe. Mas a gente realmente precisa correr atrás para o negócio dar certo. Como eu disse, é uma causa que a gente vive. Eu costumo dizer que eu sou apaixonado por pessoas. E ainda mais as que precisam, né? Então eu acho que basicamente é isso, assim, como a gente vem trabalhando no cenário pandêmico e até hoje. Nesses anos de Ampare, desde a fundação até hoje, por ser uma ONG, uma organização de sociedade civil, vocês não têm nenhum tipo de ajuda do Estado. Então, me fala um pouco sobre como vocês articulam financiamento, transporte para fazer essas incursões no sertão, em outras cidades da região metropolitana. Como acontece essa logística e esse financiamento da ONG? Então, em relação à entrada de dinheiro na ONG, a gente faz basicamente batendo na porta, mandando mensagem, divulgando no Instagram, pedindo realmente, dando a cara a tapa. Em relação à parte de, por exemplo, a ação do Sertão que a gente fez, foi uma ação muito cara. A gente conseguiu arrecadar em torno de R$ 20 mil, então foi um dinheiro muito bom. E depois dessa ação que eu vi que realmente a gente tinha capacidade de crescer ainda mais. E a gente, nessa ação, no meio do cenário pandêmico, a gente viu que muitas pessoas estavam se sensibilizando realmente. E a gente conseguiu divulgar, principalmente. A gente mandava e fazia, se não conseguir doar, divulga. E a gente conseguiu abranger muito a sociedade. Então, para a gente receber essa captação de doação e tudo mais,
simplesmente pedindo realmente, por meio de Pix, por meio de PagSeguro, o que for, e também por meio de doação de material, como a gente entrega também kit de higiene com preservativo, shampoo, sabonete, pasta de dente. A gente também consegue doação de, por exemplo, empresas ou alguma. A gente tem parceria também com padarias que doam pães, queijo e presunto para a gente. Então a gente vai pedindo e vai desenrolando do jeito que dá. Tem uma hora que aperta realmente, aí a gente vai, corre, briga e realmente tem que se virando do jeito que dá. Mas é assim que a gente consegue a nossa captação. João, sem auxílio, sem assistência social mais ampla, contando com doações, como você mencionou, como é para essas pessoas viver na incerteza de não ter o que comer? Que relatos mais impactantes você tem ouvido? Que situações mais esdrúxulas você tem testemunhado nesse período de vulnerabilidade social? É até triste conversar sobre isso, porque muitas pessoas pensam que só existem pessoas ruins na rua, né? Só existem pessoas que são ladrão, o que for. Mas existem pessoas lá existem famílias, na verdade, que passam fome. É um ponto que eu sempre toco e gosto de ser bem duro, assim, realmente. Existem crianças que, na Avenida Boa Viagem, que é o metro quadrado mais rico de Recife, mais caro de Recife, que passam fome, que não têm o que comer. Então, é uma realidade que eles ficam muito à deriva de tudo o que acontece. Muitos conseguem R$ 2, R$ 5, limpando o carro, ou puxando a carroça na praia, ou fazendo algum bico de flanelinha, alguma coisa assim. Mas não é o suficiente, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que com R$ 5, R$ 10 não dá para conseguir, para se manter em Recife. Não tem condições. Então, é uma situação que realmente é triste. É triste ver isso na nossa sociedade, é triste ver isso no nosso jardim. Isso acontece no nosso jardim. Às vezes passa na nossa frente e a gente nem olha, a gente ignora. Então, é um ponto que eu gosto muito de ser duro em relação a isso. Porque às vezes a gente tem que chocar realmente, às vezes tem que falar coisas duras para o pessoal cair na realidade, sabe? Muitas vezes eu já vi uma situação que depois desse dia assim, eu mal consegui dormir na noite. Eu cheguei até no prédio Holiday, que não sei se vocês viram, ontem, foi antes de ontem, derrubaram tudo lá, tiraram o pessoal. Eu passei lá também para acompanhar, para ver se estava tudo certo. Mas, enfim, eu tinha uma família lá que é um casal e tinham 4 filhos. E tinha um recém-nascido. E a mãe não estava conseguindo produzir leite. E o que aconteceu? O recém-nascido estava chorando de fome e não tinha direito para leite. E a mãe começou a chorar na minha frente, dizendo: pelo amor de Deus, tire o que você tiver aí. Não dê para mim, não dê para minha família, não dê para ninguém, dê para meu filho que ele está precisando, ele está morrendo de fome. E essa é a palavra, não é morrendo de fome, estou com fome, não é morrendo de fome. É uma criança morrendo de fome na minha frente, assim. Então, eu acho que esse foi o ponto que eu realmente fiz. Caramba, a 1 quilômetro da minha casa, a 2 quilômetros da minha casa, de uma criança morrendo de fome. A gente não precisa viajar para a África, como a gente pensa, para ver crianças morrendo de fome, crianças magras, não. Acho que é isso, assim. Pois é, João. Para quem sente vontade de ser voluntário, ou até mesmo realizar ações por conta própria, como essas pessoas podem ajudar quem se encontra em situação de rua e, porventura, se articular numa ONG como a de vocês, Amparo? Então, isso é muito bom para a gente conseguir mais pessoas. Existem muitas ONGs, eu não vou falar só daqui do Amparo, mas existem ONGs perto da sua casa, o que for. Existe pessoa que cabe mais na sua realidade, sabe? Pelo menos no Ampare, a gente tem um grupo de voluntários
que participam das rondas semanais. Todas as semanas a gente abre vaga para o pessoal e depois de um tempo a gente coloca no grupo do Ampare mesmo, da organização, que existe mais responsabilidades, existe tudo aquilo de cobrança que a gente gosta muito de pedir, sabe? Mas, além do Ampare, existe, por exemplo, o Samaritanos. O Samaritanos, na Zona Norte, eu acredito que seja um dos maiores grupos de Recife, e é muito tranquilo, assim, de se voluntariar. Existem grupos no WhatsApp, eu participo de um até, e é muito fácil em relação aos grupos. Mas, se você quiser, assim, partir para a sua ação mesmo, eu acredito que o primeiro ponto é coragem, de tirar a bunda da cadeira e trabalhar. Eu acredito que coragem é o principal, assim, ter vontade realmente. O resto acontece naturalmente. Juntou 5, 10 amigos, falou com pai, mãe, família, tio, cada um doando 2, 3, 10 reais. A gente vai subindo, levantando dinheiro e consegue doar um pão, consegue doar uma água, consegue fazer um café. O que for já é de grande serventia para o pessoal que não tem nada. Nós encerramos este episódio da série Comida Boa e no Prato, agradecendo a João Gabriel, diretor do Grupo Ampare. Também agradeço a Alice Vital e a você, que nos acompanhou pelas plataformas digitais. A produção deste episódio da série Comida Boa e no Prato foi feita por mim, Alice Vital, com meus colegas do curso de jornalismo, Gabriel Sena, Leonardo Soares, Raquel Santa Rosa e Ítalo Catanhede. A orientação foi da professora Ivana Fechini, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, na edição e apoio técnico, Beto Farias, do Laboratório de Imagem e Som LIS.